Olá, pessoal. Vamos aí à nossa segunda aula, o nosso segundo vídeo, certo? De química orgânica. Já falamos de introdução à química orgânica, agora vamos falar que química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento químico chamado carbono. Lembrar que o carbono tem a propriedade de formar cadeias. E essas cadeias são as mais adversas possíveis. Podem ser chamadas de cadeias abertas ou de cadeias fechadas. Então, quando você pensar em classificar as cadeias carbônicas, lembrem desses dois nomes. Ou ela é aberta ou ela é fechada. Só que cuidado, na prova de vestibular, a palavra aberta, ela é substituída pela palavra acíclica. E quando uma cadeia é fechada, ela é chamada de cíclica. Ok? Muito cuidado com isso. Agora, é muito fácil você saber quando que uma cadeia é aberta e quando que uma cadeia é fechada, né? O que é uma coisa aberta? Que não limita espaço. Por exemplo, é igual uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica é uma cadeia carbônica aberta. Ela não limita espaço, ok? Agora, lembrem, por favor, as cadeias hoje, nas nossas aulas e também nas nossas provas, nos nossos vestibulares, eles são desenhados em forma de bastão. Então essa cadeia, por exemplo, vai ser desenhada assim, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu puxasse mais um traço aqui, seria o quinto carbono. Então muito cuidado aí para não errar na hora de colocar o número de carbonos, ok? O número de hidrogênio você não coloca, o hidrogênio subentende que está aí. Lembrar que cada traço numa cadeia carbônica é uma ligação. Se eu colocasse 2 traços é uma dupla, se eu colocar 3 traços é uma tripla, ok? Agora, o que seria uma cadeia fechada? Aquela que limita espaço. Por exemplo, essa cadeia aqui é uma cadeia que limita espaço. É uma cadeia fechada, que nós vamos desenhar essa cadeia assim, ó. Observem, limitando o espaço. Então é muito fácil você identificar uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Agora, muito cuidado que nos nossos vestibulares, aquela cadeia que aparece um pedaço fechado e um pedaço aberto, como essa cadeia, por exemplo, observem como eu fiz um ciclo de 3 carbonos e 3 carbonos saindo do ciclo. Ela tem um pedaço aberto e um pedaço fechado. Essa cadeia ela é chamada de mista. Muito cuidado com essa observação. Nós vamos ver no nosso próximo vídeo, que nós vamos dividir classificação de cadeia em 2 vídeos, certo? Nós vamos ver que essa é uma cadeia fechada ramificada, mas que pode ser chamada de mista. É muito fácil você classificar uma cadeia de aberta e uma cadeia de fechada. Lembrar que aquela que tem um pedaço aberto e um pedaço fechado é chamado de mista. Hoje nós vamos aprender nesse primeiro vídeo, certo, de classificação de cadeia, como se classifica a cadeia aberta. A cadeia aberta pode ser classificada como eu nomeei aqui, observem. Ela pode ser normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea. Ok? O que seria uma cadeia aberta normal? É aquela que só tem 2 extremidades com carbono. Então esta cadeia, por exemplo, que nós estamos montando aqui, ó, é uma cadeia aberta e uma cadeia normal. Ela só tem 2 extremidades com carbono. Observe. O que ramifica uma cadeia é extremidades com carbono. E o que seria uma cadeia ramificada? É aquela que tem mais do que 2 extremidades com carbono. Por exemplo, essa cadeia que nós estamos montando aqui, ó, observem, é uma cadeia que tem 3 extremidades com carbono. Então nós vamos desenhar ela assim. Agora, lembrem bem, o que ramifica uma cadeia é a presença das extremidades com carbono. Você pode ter uma cadeia, por exemplo, com uma extremidade, com uma segunda extremidade, com uma terceira extremidade, com uma quarta extremidade e uma quinta extremidade. Você pode fazer isso, certo? Mas essa é uma cadeia normal, porque se você analisar a cadeia carbônica, ela é feita apenas desse jeito aqui, ó. Observem que ela é formada por 2 extremidades com carbono, porque essa extremidade não ramifica a cadeia, essa extremidade não ramifica, nem essa
e nem essa. O que ramifica uma cadeia é o número de extremidades com carbono. Então, observem essa cadeia normal e essa ramificada, porque ela tem extremidades com carbono, ok? O que seria uma cadeia saturada e insaturada? Uma cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples entre carbonos. Por exemplo, esta cadeia que você observa aqui, ela só tem ligação simples entre carbonos. Então, essa é uma cadeia do tipo que, olha só, saturada. Olha, nós já falamos que ela é aberta, nós já falamos que ela é normal, e agora estamos falando que ela é saturada, porque ela só tem ligação simples entre carbonos. Agora, o que é uma cadeia insaturada? É aquela que tem dupla ou tripla entre carbonos. Observem, esta cadeia é uma cadeia que vai ser desenhada assim. Então, aqui ela tem uma ligação dupla entre carbonos. Cuidado com isso, tá? A classificação da cadeia de saturada e insaturada vai depender do tipo de ligação entre os carbonos. Olhem esta cadeia que eu coloquei aqui, por favor. Agora é muito importante, ó. Ela tem uma dupla aqui, ela tem outra dupla aqui, ela tem outra dupla aqui. Mas essa é uma cadeia do tipo saturada. Por que essa cadeia ela é saturada com esse monte de dupla, certo? Porque a dupla não está entre carbonos. O que vai saturar uma cadeia aberta ou fechada é a dupla ou tripla entre carbonos, ok? Entre carbonos, tá? E, finalmente, o que é uma cadeia homogênea e heterogênea? Uma cadeia homogênea é aquela que não tem heteroátomo. Então, em outras palavras, é o seguinte. Toda cadeia que só tem hidrogênio e carbono é obrigatoriamente homogênea. Olhou para a cadeia, só tem carbono e hidrogênio, ela é homogênea. Pode ela ser aberta, pode ela ser fechada. Agora, o que seria uma cadeia heterogênea? É aquela que tem um elemento diferente de carbono entre carbonos. Olhem essa cadeia, por favor. Essa cadeia ela é escrita assim, ó. Ela tem esse elemento diferente de carbono entre carbonos. Esse elemento diferente de carbonos entre carbonos é o que nós chamamos de heteroátomo. Então, o que é heteroátomo? Heteroátomo é todo elemento diferente de carbono entre carbonos. Agora, tem que ser entre carbonos. Vamos voltar àquele exemplo clássico que nós demos aqui. Olha a quantidade de elementos diferentes de carbono que eu tenho aqui. Eu tenho oxigênio, eu tenho cloro, eu tenho oxigênio, mas essa é uma cadeia homogênea. Por que ela é homogênea com tantos elementos diferentes de carbono? Não está entre carbonos, ok? Então, a definição de heteroátomo, elemento diferente de carbono entre carbonos. Uma particularidade interessante. Por que o hidrogênio não pode ser heteroátomo? Porque para ser heteroátomo tem que ser diferente de carbono. Isso ele é, mas tem que estar entre carbonos. Só que para estar entre carbonos ele precisa fazer duas ligações. Então o hidrogênio não pode ser heteroátomo nunca. Então você percebeu a condição necessária de ser heteroátomo? Tem que ser diferente de carbono e tem que ser no mínimo bivalente, porque ele tem que estar entre carbonos para ser chamado de heteroátomo. Então tá aí essa primeira parte nossa de classificação de cadeia aberta. Falamos de cadeia aberta. Lembre que a cadeia aberta é chamada de cadeia acíclica. Valeu, moçada.